para posteriormente a gente estar disponibilizando para vocês, né? Então, conosco também estão a equipe do LACEN, a equipe da Vigilância Sanitária. Acho que o meu som tinha ficado mudo, né? Essa reunião foi uma demanda que a gente tem percebido algumas, principalmente ali na questão laboratorial, algumas falta de alguns pontos que a gente vai estar falando ao longo da tarde, que a gente tem que reforçar na questão principalmente das inconsistências ou da completitude das informações, tá? Então, eu vou falar um pouquinho, reforçar a nota técnica e a nota de alerta que saiu nos últimos tempos, nos últimos meses. Eu não vou conseguir colocar em modo tela cheia, porque não aparece para vocês no modo tela cheia. A gente já testou antes de começar, então eu peço desculpas, vai ficar assim nesse modo de que não apresentação, porque senão a gente não consegue passar, tá? A reunião ela é principalmente baseada na nota conjunta número 15 de 2019. Essa nota ela foi em conjunta com o LACEN, com a DIVES e com a DIV. Então, como eu falei, não são orientações novas, né? A gente vai estar reforçando aquilo que a gente já orienta. E agora eu vou falar um pouquinho da última nota de alerta que a gente lançou no final do ano passado. Nota de alerta que a gente acaba sempre lançando nessa época do ano, né? Que é comum aumentar esses casos de DDA. Alguém está falando que está aparecendo problema na tela de vocês, né? Francesi, eu consigo ver a Francesi na minha tela. Você pode dar um positivo se está aparecendo ok para ti a tela? Larissa, a tela continua. Tá tudo certo, ok. Aqui tá, a maioria está relatando que está tudo certo, então vou continuar, tá? Quais são os fatores que podem contribuir para o aumento, né, de casos de DDA e de surtos? Principalmente nessa época do ano, e principalmente em algumas localidades que são cidades turísticas, né? Então, a gente tem um grande aumento na circulação das pessoas. Então, são os cuidados com a higiene pessoal, principalmente na questão, né, da lavagem das mãos ou das lavagens dos alimentos, né, no consumo dos alimentos, nós temos cuidado de estar lavando ou de manter nas condições sanitárias de armazenamento, o consumo dos moluscos bivalves, né, às vezes que não tem uma procedência adequada, ou o consumo cru desses moluscos, também, né, de procedência inadequada. Até na praia, que a gente come muitas coisas que vendem, a gente, às vezes, não sabe a procedência. Então, tudo isso a gente tem que ter um cuidado maior. Produtos que são produzidos ou preparados com água não tratada, até mesmo nadando ou brincando em águas poluídas, né, em águas que são impróprias para banho. Tem muita interrupção, porque às vezes aumenta o consumo de água em alguns locais que estão com aumento do número de pessoas, e aí é uma interrupção desse consumo, às vezes volta com uma água imprópria, né? Ou até mesmo por acidentes nas redes públicas, os alimentos artesanais que são conservados de maneira inapropriada. Então, são vários detalhes
né, que às vezes passam, que a gente não pensa, que a população não pensa, que com esse aumento abrupto, principalmente nesse período agora, né, de férias de final de ano, de verão, que aumenta a temperatura, que tem mais chance dos alimentos também eles ficarem impróprios mais rápido, as condições de armazenamento ficam mais impróprias, então tem esse risco aumentado de DDA e principalmente de surto, né? Então, com isso, a gente acaba lançando uma nota de alerta para que as equipes e a população fiquem mais atenta, né? Então, o que a gente principalmente alerta para as equipes? Para que fique atenta e que logo que se perceba que se tenha um surto, que notifique, que realize a coleta em tempo oportuno, que faça a investigação, né? A gente sabe que as equipes estão aptas, estão dispostas, então logo começa a investigação. Mas tem que lembrar, começou a investigação, precisa notificar, que precisa fazer a coleta em tempo oportuno, que precisa fazer a parceria com a vigilância sanitária, que precisa completar todas as informações para encaminhar a amostra para o LACEN. Então, todos os detalhes são importantes nesse momento de que você identifica o surto, né? Para que tudo ocorra de uma maneira adequada, para que a gente tenha um desfecho adequado, tá? Então, esse é o objetivo da reunião, para a gente relembrar e reforçar todas as orientações. Então, o que a gente vai estar reforçando, o que a gente reforçou nessa nota de alerta que saiu ali no final do ano de 2021? Que as equipes de saúde realizem, né, educação em saúde, principalmente ali nesses municípios que têm um aumento considerável da população, agora nessa época do verão, né, são os municípios mais turísticos, aqui do nosso litoral, né, Florianópolis, Balneário Camboriú, Itajaí, principalmente áreas litorâneas. A orientação do uso do hipoclorito de sódio, né, na manipulação da água e alimentos, isso depois as equipes vão estar reforçando mais. Quando logo aconteça o surto, que se inicie a investigação, que seja comunicada às equipes, que se tenha parceria com a sanitária, como eu já falei ali anteriormente, a questão da coleta oportuna, né? Que já se tenha toda aquela mobilização das orientações do surto que as meninas vão estar colocando depois. E que se tenha a parceria também com os meios de comunicação para alertar a população de todos os cuidados que se tem que ter redobrado neste momento, né? Então, era isso que eu tinha para colocar neste momento. Depois das apresentações, a gente vai abrir para tirar as dúvidas, tá? Eu vou passar para a Simone, que vai falar um pouquinho da parte da vigilância epidemiológica. Depois, a gente vai passar para a sanitária, para o LACEN também, que vão falar da parte, da parte que compete a cada setor. E aí, a gente vai abrir para as dúvidas e para trocar um pouquinho de experiência, tá? Que tenhamos uma tarde bem produtiva, vamos aproveitar este momento para estar tirando também as dúvidas. Então, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Simone, né? Eu estou hoje respondendo pela divisão de THA. E, assim, há muitas coisas que a gente vai conversar, que nós da vigilância vamos conversar, com certeza a sanitária também vai falar e com certeza o LACEN também vai falar, porque o trabalho da investigação de um surto é um trabalho conjunto. Então, sem que todos os atores estejam envolvidos, se alguma cadeia, tanto da epidemiologia, quanto da sanitária, quanto do LACEN, falhar, a gente não vai ter um surto bem investigado e um surto com desfecho favorável, tá? Então, provavelmente, vão ter esse encontro de informações em todas as diretorias, tá? Então, também outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui, assim, reforçando o que a Arielle falou, é que o objetivo dessa reunião realmente é convencer vocês da importância do trabalho de vocês
e que o que vocês fazem dá todo o direcionamento para a investigação desse surto, né? Então, as informações que vocês recolhem, as informações que vocês repassam para a sanitária, para a vigilância e para o LACEN, são as informações que vão dar o caminho, o norte, para que seja feito esse surto da maneira adequada, tá? Então, qual é o fluxo da informação? Ocorreu um surto de DTH, o município, né, o Serviço de Saúde, comunica a vigilância epidemiológica através da GERSA, e a GERSA, por conseguinte, para nós da DTH, tá? E, ao mesmo tempo, comunica a vigilância sanitária, porque quando há intervenções, tem que ir a vigilância epidemiológica e a vigilância sanitária junto para fazer a investigação desse surto, tá? Aí, vendo essa questão toda do fluxo, do surto e de toda a questão de informações preliminares, aí vão começar a aparecer as informações que a gente precisa muito que seja preenchido o formulário 1. Esse formulário 1, ele é um formulário que, dentro da nota técnica, ele está dentro da nota técnica, tá? Ele está dentro dos anexos, ele está dentro da página da DIV. Depois eu vou passar para vocês onde que a gente encontra de maneira bem fácil esse material. Então, esse formulário ele foi todo revisado agora em 2021, tá? Tanto pela vigilância epidemiológica, quanto pela sanitária, quanto pelo LACEN. Então, ele está com as informações que são extremamente necessárias para a investigação dos surtos. Então, esse formulário 1 preenchido, ele vai ter que acompanhar tanto a vigilância sanitária, quanto a vigilância epidemiológica, quanto as amostras para o LACEN. Então, esse formulário ele é muito importante para a investigação dos surtos, tá? Então, é uma investigação integrada, né, onde a vigilância epidemiológica vai fazer todo o inquérito, e a vigilância sanitária, conjuntamente, depois elas vão explicar novamente como é que é esse processo, vão fazer toda a parte que lhes cabe, né? Então, aí, aqui, como eu coloquei aqui, coleta e envio de amostra LACEN com o formulário 1, e ações conjuntas e controle de prevenção. A importância dessa investigação do surto está nisso, que a gente precisa controlar os surtos para que eles não apareçam mais, a gente tem que prevenir que eles não apareçam mais, acabar a cadeia de transmissão dele, prevenir que não tenha mais, né? E também, com isso, a gente consegue verificar se não tem uma coisa diferente acontecendo, né? Vou dar um exemplo bem mais drástico, mas assim, tipo cólera ou alguma coisa assim muito séria acontecendo por trás daquele surto, né? Por trás daquele surto pode ter alguma outra coisa que precisa ser investigada, por isso esse trabalho tem que ser conjunto e com as informações bem claras. E o mais importante é em tempo oportuno, né? Não adianta a gente saber do surto, né, depois que ele aconteceu, né? Tem muito surto notificado em 2021 tardio, né, que para nós da vigilância e para dados e para qualquer tipo de informação não serve para nós, né? Esses surtos tardios. Então, o surto tem que ser investigado, notificado, tão logo ele apareça, né? Então, esse é muito importante, isso que eu estou falando para vocês, sabe, que é o que mais incomoda dentro da vigilância epidemiológica, o que mais está acontecendo são os surtos tardios, né? E o mais grave que eu acho também vão lá, fazem a investigação do surto em tempo oportuno e não coletam a amostra, né? Ou perdem a oportunidade de coletar a amostra, né? Então, assim, esse tipo de problemas que acontecem, né, que a gente vai elencar, que realmente prejudica bastante nosso trabalho, e, por conseguinte, também a questão de todo o monitoramento do surto dentro dos municípios, né? Então, quais são as etapas? Então, preenche o formulário 1, depois preenche o inquérito coletivo, com as informações que vão surgindo, né? A gente consegue obter o período de incubação, a taxa de ataque, isso é muito importante também. Não sei se vocês lembram desse manualzinho aqui, ó, do quadro de sinais e sintomas. Aqui dentro tem todas as informações
sobre os períodos de incubação, os sinais e sintomas, que vão direcionar a investigação do surto. Então, isso, para o LACEN, é muito importante, o tempo, os tempos que as coisas estão acontecendo, que as amostras, que os sintomas aconteceram, que as amostras foram coletadas. Então, tudo isso é muito importante para direcionar as análises do LACEN, as análises da sanitária e também a questão do encerramento desse surto, tá? Toda a coleta de amostras biológicas, a gente tem tudo bem claro, bem especificado na nota técnica e também no site do LACEN. Então, o LACEN tem um manual muito claro, muito objetivo, que direciona como que é feita as coletas, tá? Coloquei aqui só para nível de conhecimento, então, para relembrar, na verdade, né? E surtos até 50 doentes, coleta-se 5 amostras, surtos acima de 50 doentes, 10% do total de doentes, e manipuladores, 100% dos manipuladores. E a digitação é no Sinan através do módulo surto, tá? Então, aqui é só para ter como vai ficar gravado, depois vocês podem ler com mais calma, né? Mas, assim, o monitoramento da doença diarreica aguda, ele é importante porque a gente consegue ver o que está circulando e qual os agentes etiológicos que estão causando os surtos dentro do nosso município. Então, pode ser por bactérias, vírus, parasitas, né? Parasitos. Então, tem várias indicações, né, do paciente que direciona para uma questão para saber o tipo de problema que está tendo. Então, teve uma creche, teve aumento no número de crianças com evacuações, com fezes aquosas, de pouca consistência, né? Com muco, com sangue, com crianças com náuseas, vômitos, ou até a própria cidade, né? Que a gente já teve surtos grandes em cidades, assim. Então, isso são indícios, né? Por isso que a gente faz esse monitoramento. São indícios de que alguma coisa está acontecendo e que precisa ser investigada, né? Então, o que é uma definição de caso para esse monitoramento da doença diarreica aguda? Paciente com diminuição de consistência das fezes, com mais de 3 evacuações de fezes amolecidas ou aquosas por dia, acompanhado ou não de vômitos, febre, dor abdominal, presença de muco ou sangue nas fezes, com duração de 14 dias, com ou sem desidratação, tá? Isso aqui é uma coisa que todo mundo sempre pergunta. Quando que depois que acaba o surto a gente considera um caso novo? Então, é considerado um novo caso quando, após a normalização da função intestinal por um período de 48 horas, o paciente apresentar diarreia novamente. Daí continua, é um novo surto, é uma nova investigação, né? Uma nova oportunidade de ver o que está acontecendo. Se não foi feita a primeira investigação bem feita, se tem uma nova oportunidade de fazer essa investigação. Então, quais são os agentes etiológicos que são mais comumente, aparecem mais nesses surtos, né? Bactérias, a grande maioria é Escherichia coli, né? Salmonella, né? Outras bactérias, vírus, rotavírus e norovírus, rotavírus muito na questão da DDA, né? Norovírus, adenovírus, e os parasitos, né? Então, a modo de transmissão da DTH é fecal oral, pode ser indireta, com a ingestão de água e alimentos contaminados em contato com objetos contaminados, ou direta, de pessoa a pessoa, exemplo, mão contaminada, de animais para as pessoas, tá? O diagnóstico, então, é feito laboratorialmente, através dos exames das fezes, né? E através de culturas de bactérias e vírus, e clínico epidemiológico, quando ocorrem vários casos associados entre si. Então, aí aqui é a questão do surto, né? Aqui é um material que o Ministério da Saúde já distribuiu, e a gente já distribuiu também, e acredito que todos tenham, mas quem não tiver pode solicitar, que a gente tem para distribuição, né? Que é o manejo do paciente com diarreia. Então, tem aqui todos os planos de tratamento, é
É um material que tem que ficar na mesa do médico, né? Na mesa da equipe de enfermagem, que vai fazer a assistência desse paciente, tá? Tem o que fazer em cada fase da doença do paciente. Outra coisa que a gente trabalha é o CIVEP-DDA, né? O CIVEP-DDA, ele faz o monitoramento das diarreias dentro dos municípios. Então, toda semana, os municípios colocam as informações do quantidade de casos de diarreia que tiveram no município. Por que isso? Porque a gente faz um monitoramento. Então, numa semana deu 2 casos, na outra semana deu 20 casos. Então, quer dizer, opa, acende um sinal de alerta. Tem alguma coisa acontecendo, né? Então, esse é o monitoramento do CIVEP. Além disso, também acompanhar a tendência de detectar precocemente os surtos, né? E as epidemias. Então, é um programa de âmbito nacional, implantado em unidades sentinelas municipais, que atendem a doenças diarreica aguda. Tem como objetivo espelhar o perfil de diarreias no município e respectivas regionais de saúde e, através de permanente acompanhamento de sua tendência, detectar precocemente surtos e epidemias. Deve servir de alerta para a entrada de determinadas doenças, prevenção de doença com alto risco de potencial de alastramento, como a cólera, e para detectar a ocorrência de problemas na cadeia de produção de alimentos, no sistema de abastecimento de água, no meio ambiente e em outras condições de vida que alterem a saúde da população. Então, de novo, né, esse monitoramento, então, ele tem várias funções, que é alertar o município de que alguma coisa está acontecendo diferente, que está aumentando o número de casos de diarreia no município, né? Aí, o CIVEP-DDA, ele é através de uma senha, né? Todos os municípios têm uma pessoa da vigilância que é responsável por alimentar esse sistema, né? A gente faz um monitoramento aqui semanal, toda quarta-feira a gente faz um monitoramento, e esse monitoramento a gente entra em contato com a regional para ver o que está acontecendo quando algum município deixa de notificar. Então, se algum município tiver algum problema com senha, porque a senha de acesso é feita aqui pelo nível central, tá? Então, é a Larissa que faz a senha do CIVEP-DDA. Então, vocês, quem tiver problema com senha, por favor, solicitar via regional, que a gente consegue verificar o que está acontecendo, tá? Então, dentro do site da DIV, tem um link lá, Sistema de Informação, onde tem todos os links de todos os sistemas de informação da DIV, e entre eles está o CIVEP-DDA, que é só clicar ali e ele já entra no sistema. E essa é a carinha do sistema, tá? Então, coloca o usuário e senha e ali consegue colocar os dados, tirar relatórios, fazer monitoramento, tá? Então, agora a gente vai entrar na questão das notificações propriamente dita, tá? Agora eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas que estão acontecendo que não está sendo um banco muito completo, né? Com muitas inconsistências. Então, só para relembrar, os casos individuais de rotavírus em menores de 5 anos devem ser notificados individualmente. Então, qual é a definição de caso? Menor de 5 anos com diagnóstico DDA, independente do estado vacinal e que tenha realizado coleta e envio de fezes in natura ou LACEN, mesmo que pertencentes de um surto. Então, teve um surto. Dentro desse surto, tem criança menor de 5 anos, e essas crianças menores de 5 anos têm que ser notificadas também individualmente, tá? E essa questão pois a gente consegue monitorar tanto a questão de vacina, né, de menor de 5 anos, quanto toda a questão de desnutrição porque uma criança, né, imunodeprimida tem mais tendências a ter outras doenças, né? Então, e o CID para notificação do rotavírus é A08.0. Essa questão do CID é muito importante também, eu vou mostrar para vocês mais à frente. Então, um surto, né? Então, a gente notifica no SINAM, módulo surto. Se a transmissão for direta,
No campo 25 da notificação, essa é, então, é a ficha de notificação, acredito que todos já conhecem, né? A ficha de notificação. No campo 25, quando que a gente não tenha um vetor, tipo uma água ou um alimento envolvido, aí a gente clica no item número 1, e nesse item número 1, que fala modo de transmissão direto de pessoa a pessoa, clicando colocando o número 1, vai abrir uma planilha de acompanhamento, tá? A planilha de acompanhamento é essa daqui, tá? Então, essa planilha de acompanhamento que abre quando é uma suspeita de DDA, tá? Doença diarreica aguda. E aí é muito importante a questão colocar todos os casos que são contato desse caso que foi comprovado que seja uma DDA, tá? Então, todos os casos que são contato, mesmo que não colete amostra, tem que ser colocado aqui, tá? E aí, então, aqui a questão do CID, né? Nesse caso aqui, é uma DDA que não foi possível fazer a detecção de que tipo de vírus foi, né? Então, do vírus ou bactéria, então a gente colocou, se fechou como critério descartado, tá? Porque confirmado, mas deu inconclusivo porque a gente não conseguiu fazer os exames para confirmar esse surto, tá? Então, pode ser tanto por rotavírus, aí tem que colocar o CID A08.0, né? É muito importante fechar essa planilha, tá? Tem gente que faz tudo certinho, faz a investigação, mas não preenche a planilha, ou às vezes preenche a planilha, preenche todos os dados ali dos critérios de confirmação, mas não encerra a ficha. O que a gente considera como encerra a ficha? Quando coloca a data de encerramento da ficha. Isso é um indicador também de completitude, tá? Então, para o município isso é muito importante, porque as notificações elas têm que ser notificadas e encerradas em tempo oportuno, né? Então, tem para rotavírus, norovírus, que aí o norovírus é o A08.1, e para os que não foi possível fazer o confirmatório, aí é o CID A08.4, né? Porque foi uma DDA, mas só que não foi possível confirmar o tipo de agente que foi o responsável. Se for uma transmissão indireta, tá? Quando há um alimento ou água envolvido, é uma DTHA. Então, no campo 25 da notificação, vou mostrar aqui para vocês. No campo 25 da notificação, a gente coloca 2, indireta, e o veículo de transmissão, água ou alimento. Aí, com isso, vai abrir uma planilha, essa planilha aqui de DTA, que ela é diferente daquela lá. Quando é uma DTA, abre essa planilha aqui, onde tu coloca o número dos envolvidos por faixa etária, né? E aí tu consegues colocar, a gente consegue colocar todos os dados referentes ao surto onde tem alimentos e água envolvidos, tá? Tanto a questão de alimentos, quanto a questão da água, o que deu nos exames da água, quanto nos exames do alimento, quanto nos exames do paciente, né? Aí consegue colocar para poder encerrar esse surto. E, de novo, é muito importante colocar a data de encerramento da notificação, tá? Lembrando que, dando o Escherichia coli, eles precisam mandar para o Instituto Adolfo Lutz para fazer a subtipagem para ver se é uma Escherichia coli enteropatogênica. E daí, com isso, é o agente que é responsável pelo surto, tá? Mas o Lacem vai explicar novamente bem direitinho isso para vocês, tá? Então, alguns dos grandes problemas que tem, então, na questão da notificação, tá? A planilha mal preenchida,
onde às vezes não tem nada preenchido, fazem a notificação, mas não preenche a planilha, ou preenche a planilha, mas não encerra, não coloca qual foi o fechamento, né, a definição de caso, não bota a classificação final, nem que critério que foi confirmado, nada, né? Então, e a data de encerramento do surto também, que uma grande maioria também não coloca. Na questão do surto DTA, também a grande maioria não coloca a data de encerramento da notificação. Isso é muito importante para a questão da completitude dos dados, né? Então, todos os campos são muito importantes, né, de qualquer notificação. Porque na vigilância epidemiológica, como a agente da vigilância não pode estar em cada município ajudando a fazer essa investigação, cabe a vocês colocarem essa informação valiosa dentro das notificações, que é o que a gente consegue acompanhar a gente e o Ministério da Saúde, né? Então, as informações que vocês colocam são as informações que nós aqui temos e que o Ministério da Saúde tem. Então, a importância das informações que vocês colocam no sistema são muito importantes para que a gente consiga fazer todo o trabalho de vigilância e de controle dos surtos, né? E também mapear o que está acontecendo no estado de Santa Catarina em relação aos surtos, né? E aí, aqui é o site da DIV, né? Então, a gente tem aqui uma aba que chama Doenças e Agravos. Nela, nós temos ali doença diarreica aguda e DTHA, assim como tem da cólera, assim como tem da DCJ. Então, todas as doenças que fazem parte da DTHA, elas estão ali. Ali tem informações do que é a doença e todos os documentos que são pertinentes àquela doença. Protocolos, atualizações, então tudo que a gente for utilizar para fazer a consulta e investigação dos casos, tem ali. Então, na DTHA e na DDA. E aí vai abrir, quando a gente clica ali, né? Vai abrir, então, toda a parte do que é a doença, e depois aqui eu queria mostrar para vocês que tem a questão de todos os anexos que tem nessa nota técnica, eles estão também ali, tá? Além dos anexos, anexo 1, anexo 2, tem também o relatório da DDA, tem também os protocolos, e tem a ficha de notificação, tem um crédito coletivo e tem uma planilha onde onde a gente consegue colocar os dados e ele automaticamente já calcula a taxa de ataque dos surtos. Eu sei que assim a questão do surto ela é meio complicada, porque é muito trabalhoso, né? Uma coisa é investigar uma creche, outra coisa é investigar um presídio, né? Ou uma cidade. E eu sei que há uma rotatividade muito grande nos municípios e que, com certeza, necessitaria de treinamentos contínuos, né? Só que nós estamos passando por uma fase bem difícil. A gente até tem capacitações de surto programadas, né? Mas, infelizmente, quando a gente pensa que vai dar um respiro, vem mais uma onda, e daí a gente não consegue fazer essa capacitação, não só por conta da gente que está aqui, né? Mas das pessoas que estão no município, porque muitas delas também trabalham também com a coronavírus e com influenza e acabam não tendo, muitos até nem estão participando por conta justamente disso, né? Então, a gente entende, queríamos muito estar fazendo uma capacitação sobre surto para vocês, né? Uma coisa bem legal, mas enquanto não tem, a gente quer mostrar para vocês que a gente tem instrumentos já prontinhos para caso apareça surtos, vocês estarem bem amparados na questão de documentação e do que fazer no caso dos surtos, tá? Então, era isso. Depois a gente vai abrir para perguntas, né? E aqui eu deixo nossos contatos, tanto aqui da gerente, né, da Arielle, quanto ali da DTHA. Então, toda a parte de técnica, de informações, se vai para DDA, informações de surto,
tiverem dúvidas a respeito de surtos, o que fazer, às vezes, no susto, a gente acaba ficando meio perdido quando é muita coisa, assim, pode entrar em contato com a gente está sempre disponível para ajudá-los, tá? E é isso, depois a gente conversa mais um pouquinho, tá? Vou passar, então, para as meninas da sanitária. Eu vou abrir, eu só não sei qual é a ordem que elas... Pode ser a de Ali primeiro? Pode abrir, meninas, quem tá... Pode ser? Então tá. Pode, Esse aqui? Tá, para mim compartilhar, como é que eu faço? Vai colocar? Tá. Pode ser? Pode ser? Ótimo. Então tá. Não, tá bom, tá ótimo. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Michele, eu sou responsável pela divisão de alimentos da Diretoria de Vigilância Sanitária e vou passar um pouquinho para vocês sobre a coleta de alimentos, né? A gente dividiu porque a área de água está em outra gerência, depois a Ana vai passar então para vocês sobre a água, certo? Pode passar. Bom, eu fiz a minha apresentação bem baseada na nossa nota técnica conjunta, né? Que ela está bem prática, então a gente sempre indica também que as equipes até imprimam ela e tenham ela junto, né? Para estar levando, para ajudar nas investigações. E eu coloquei aqui na ordem que aparece lá, de uma forma um pouquinho mais prática, só em pontos, né? Vou iniciando, então, quanto à notificação. Então, vai ficar um pouquinho repetitivo, né? Simone já falou algumas partes, mas acho que uma das partes principais, sempre da nossa fala, é que a epidemiologia tem que trabalhar junto com a sanitária e vice-versa, né? Então, quando tem uma notificação, se essa notificação chega via vigilância sanitária, a primeira coisa é entrar em contato com a epidemiologia. E também, assim, quando a epidemiologia recebe, já entrar em contato com a sanitária para iniciar esse trabalho conjunto, né? Como a Simone falou também, uma das primeiras coisas é o preenchimento do formulário 01, que ele é muito importante, e também ele vai nortear também as análises depois realizadas pelo LACEN e também as demais questões de investigação, né? Pode passar. Então, após a notificação, né, então inicia-se a investigação. Então, ela tem que ser sempre conjunta, e em se tratando da área de alimentos, então, tem que, primeiramente, descobrir se ainda há alimentos suspeitos para serem coletados, né? Então, o técnico fiscal da vigilância deve proceder essa coleta. E também ligar imediatamente para o LACEN, repassar já os dados que se tem, porque assim o laboratório pode estar já se preparando para estar recebendo essas amostras e realizando as análises quando elas chegarem. Os próximos passos, então, o que é importante, né? Além da investigação, também tem a questão de evitar que esses alimentos envolvidos no surto continuem sendo consumidos. Então, esse é o papel da vigilância sanitária, né? Então, está verificando, num primeiro momento, se não se consegue ainda chegar qual é o alimento, os alimentos, está tentando verificar junto ao estabelecimento, ou se for em domicílio junto às pessoas envolvidas, né, para estar suspendendo esse consumo. Então, se deve verificar, por exemplo, num restaurante, se esse restaurante não está guardando os alimentos de uma forma inadequada, né, preparando com muita antecedência e guardando para depois reaquecer, distribuir. Então, são questões de boas práticas mesmo, do dia a dia da vigilância sanitária que devem ser verificados, né? Realizar a inspeção, então, junto com essa suspensão do consumo, da verificação dos alimentos envolvidos, então, está realizando a inspeção no local, quando é um local, um comércio, né, um restaurante, ou uma escola, né, uma instituição, e está elaborando o relatório de inspeção, que é muito importante. A gente solicita que seja adicionado no FAROS, porque daí ele vai ter uma numeração, vai estar padronizado, inclusive tem um modelo também proposto dentro da nota dos
itens mínimos assim que esse relatório deve conter. Ele não precisa ser muito extenso, mas ele precisa ser claro e objetivo, né? E ter as informações necessárias. Bom, também, então, nesse meio tempo, está orientando estabelecimentos, manipuladores, sobre as legislações vigentes de boas práticas. Então, é sempre importante, é um momento importante, né? Porque às vezes a vigilância vai uma vez ao ano para estar refazendo o alvará do local. Então, é um momento importante que também está dando orientações para o estabelecimento, para o responsável, para os manipuladores. E, se necessário, claro que é uma questão daí já mais, assim, a última questão seria uma interdição, né? Mas, se necessário, o estabelecimento estiver em condições muito irregulares, questões muito críticas de higiene, de boas práticas, então, né, proceder com a interdição, com a elaboração do auto de intimação. Então, quando o surto for num domicílio, está orientando, então, as pessoas também não estarem consumindo novamente esses alimentos suspeitos. E se não conseguir coletar na hora, assim, né, se for um contato inicial telefônico, pedir para que essas amostras sejam guardadas sob refrigeração. Pode passar. Bom, iniciando, então, agora a fala sobre os procedimentos da coleta, né? É muito importante, tanto para a DTH quanto para os programas de monitoramento, que as vigilâncias municipais e as regionais possuam os materiais adequados, né? Não é no momento que se chega a necessidade que tem que se correr atrás dos materiais. Então, é muito importante que a vigilância sanitária tenha já os seus materiais adequados, né? Sacos, lacres, auto de coleta, auto de intimação, então, assim, separadinho já, para quando tiver necessidade de uma coleta de um surto. E, em caso de dúvidas, também consultar o manual de orientação do LACEN. Pode passar. Bom, então, no momento da coleta, né, o que tem que se verificar principalmente? Então, obter a lista completa dos alimentos servidos na refeição suspeita, realizar a coleta apenas dos alimentos servidos e que estejam diretamente envolvidos, né? Porque o que acontece? Às vezes o LACEN recebe produtos embalados, industrializados, ou frutas, né? Produtos assim in natura, ou produtos não consumidos, que não estão realmente ligados ao surto. Então, na verdade, tem que ser mandado só o que realmente for suspeito, né? Preencher o auto de coleta, então cada alimento precisa um auto de coleta, e a modalidade para a DTH, para a coleta de alimentos, será sempre de orientação. Pode passar. Bom, então, o que especificar no auto de coleta, né? O endereço completo da vigilância coletora, principalmente telefone e e-mail, que é a forma de contato rápido entre o LACEN e a vigilância, caso tenha uma necessidade. Identificação completa do local onde está sendo coletado o alimento suspeito, os alimentos suspeitos. A modalidade de análise, como eu falei, né, da coleta é sempre orientação. O nome do alimento coletado, a quantidade que está sendo coletada, data de manipulação e fracionamento, a temperatura da amostra, descrever o motivo da coleta como suspeita de surto de DTH, número do lacre, né, as amostras elas devem ser lacradas, data e hora de coleta, muito importante também, e a identificação, assinatura da autoridade sanitária que está procedendo com a coleta. Bom, na hora da coleta, como deve se fazer, né? Então, sempre coletar com auxílio de utensílios adequados, higienizados, um diferente para cada alimento, para não ter contaminação cruzada, e tentar retirar, quando se tem uma quantidade, porções diferentes da mesma parte do alimento, ou se está numa panela, numa cuba, né? Então, retirar da superfície, do centro, das laterais, quando for possível. As amostras, então, devem ter preferencialmente por volta de 200 gramas, 200 ml, mas também podem ser enviadas quantidades menores, se necessário. Mas isso também tem que ser acordado com o LACEN. Acondicionar as amostras, então, em sacos plásticos de primeiro uso, próprio para entrar em contato com alimentos e lacrados. Comunicar o LACEN sempre, né, sobre o envio das amostras o mais rápido possível. E o transporte, ele deve ser refrigerado, tanto as amostras no local quanto o seu transporte, né, deve ser refrigerado, com uma caixa térmica higienizada ou de isopor de primeiro uso, e as amostras não devem ser congeladas. Pode passar.
Bom, como eu falei antes, as amostras coletadas devem ser de sobras dos alimentos que foram efetivamente consumidos, né, pelas pessoas afetadas, evitando, então, se coletar outros alimentos, frutas in natura ou produtos embalados ainda fechados, né? As amostras devem ser acompanhadas, então, do auto de coleta e do formulário 01, com as informações que permitam, então, o LACEN direcionar toda a análise. Então, e isso aqui é muito importante, né? As vigilâncias têm muita dúvida. As coletas de alimentos, elas não precisam ser cadastradas em nenhum tipo de sistema, tá? O que vocês precisam enviar para o LACEN são as amostras, enviar ou trazer, né, as amostras com formulário e com auto de coleta, mas não precisa ter um cadastro prévio, isso é o LACEN que vai fazer. Isso gera uma dúvida, porque na água precisa fazer um cadastro, tá? Mas nos alimentos não tem necessidade. Pode passar. Bom, sobre os laudos, então, né? Então, depois de realizada a análise, o LACEN cadastra a amostra no nosso sistema SGPE e encaminha para a divisão de alimentos. Então, a gente recebe e a gente repassa para a vigilância sanitária interessada, que é a coletora, por e-mail esses laudos. Então, é muito importante sempre estar com o endereço de e-mail bem atualizado e informado no auto de coleta, né, e telefone também, a fim de agilizar sempre esse contato, porque a gente tem como princípio básico que um dos laudos prioritários assim de gerenciamento dentro da divisão de alimentos é de DTH, então quando ele chega, ele já é prontamente gerenciado. E a investigação de surtos, então, ela deve ser realizada conforme as orientações do manual integrado, como a epidemiologia já falou, e esse manual também está no site da epidemiologia, também está no nosso site da vigilância sanitária. Bom, da área de alimentos, que eu tinha para passar para vocês era isso, né? Como eu falei, é o que está, mais ou menos o passo a passo que está na nota técnica, e frisando novamente a importância das equipes regionais e municipais terem os seus materiais de coleta sempre à mão, né? E materiais adequados. Pois então a gente conversa mais nas perguntas. Obrigada. Ana Cristina. Olá, boa tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde. Vocês vão compartilhar também a apresentação? Aí eu já nem testo aqui. Obrigada. Boa tarde a todos que se encontram aqui. Eu sou a Ana Cristina. Eu estou há mais ou menos uns 5 anos na frente da divisão da qualidade da água, coordenando os programas do Vigiágua, do Vigiflur e do VESPEA. E hoje estou aqui especificamente para a gente falar dessas dúvidas de coleta, especificamente para a DTHA da água, como proceder, qual é o objeto de água que a gente deve coletar. Então, vai ser bem rapidinho também, bem objetivo, como a Michelle fez. Parabéns aos meus colegas que me antecederam. Pode passar, então, para o nosso primeiro slide. Obrigada. Então, eu trouxe hoje nessa apresentação um apanhado das perguntas principais, né, que é onde está descrito o procedimento principal, se essa investigação de DTHA, se ela está prevista, né, dentro do programa Vigiágua. Às vezes a gente recebe essa pergunta: qual a água que é o objeto de investigação, ou seja, qual água que eu devo coletar, como realizar essa coleta, como que eu devo cadastrar isso no Ciságua, uma vez que eu iniciei, então, esse processo todo de investigação, e alguns pontos importantes. Então, começando desse apanhado de perguntas, como as colegas já mencionaram, existe essa nota técnica, que é uma ferramenta que vai ter para você a orientação certinha de todo o fluxo, desde a notificação, a investigação, a coleta, o encaminhamento das amostras, o diagnóstico laboratorial, e como que você vai proceder para você ter, então, uma investigação efetiva. Então, tudo isso a gente encontra onde? Na nota técnica. No nosso próximo slide, a gente dá sequência, então, essa
elucidação dessas dúvidas? As meninas podem trocar, por favor? Obrigada. Dentro, então, do programa Vigiágua, que é o programa de vigilância da qualidade da água, é importante frisar que essa água é água para consumo humano. Às vezes existe um pouco de dúvida sobre isso. E ele prevê o conjunto de ações que determinam pelo Ministério da Saúde que tanto as 3 esferas, desde a esfera federal, que é o Ministério da Saúde, a esfera estadual, que são as secretarias estaduais de saúde, e na esfera municipal, que são as secretarias municipais de saúde, todo o objetivo geral, ele gira em torno da promoção e prevenção de doenças. Então, eu trouxe aqui os 2 objetivos específicos principais dentro do programa que a gente consegue encaixar muito bem quando o assunto é DTHA, que é o diagnóstico e a cobrança das providências. O diagnóstico é toda aquela situação de abastecimento de água que nós precisamos avaliar, fazer o gerenciamento de riscos, a partir de informações geradas e da avaliação do cumprimento da norma de potabilidade. E, a partir disso, cobrar dos responsáveis pelo serviço de abastecimento de água, que é o tratamento, a reservação e a distribuição, que sejam tomadas as medidas para que essa água entre dentro desse processo de potabilidade. Então, nossa investigação toda dentro da THA, ela precisa estar centrada dentro desses 2 pontos, que é o diagnóstico e a cobrança de providências. Se eu fizer o diagnóstico e eu não fizer a cobrança de providências, eu não consigo fechar o ciclo. Então, qual é a água que é o objeto de investigação? É aquela água específica para consumo humano. Qual é ela? É aquela que a gente usa além da ingestão, o preparo de alimentos e a higiene pessoal. Ali inclui pias, lavabos, chuveiros. E essa água, é importante frisar que ela precisa ser ou de um SAA, que é um sistema de abastecimento de água, ou de uma SAC, que é uma solução alternativa coletiva, ou uma solução alternativa individual. E tudo deve estar dentro do padrão de potabilidade. Então, quando nós estamos seguindo uma investigação de uma DTH para a água, nós estamos, em última instância, buscando saber irregularidades que foram cometidas durante esse processo de tratamento e essa água não está chegando dentro do padrão de potabilidade. Aqui nessa figurinha eu trouxe só para a gente relembrar que o SAA, que é o Sistema de Abastecimento de Água, ele compõe desde a captação no manancial, que pode ser superficial, como nossa ilustração traz, ou pode ser subterrâneo também, ele passa por uma estação de tratamento, por uma reservação, chega até uma rede de distribuição e até as residências. Nós podemos ter falhas durante todo esse processo, e essas falhas ao longo desse processo podem levar ao que o consumidor venha receber uma água fora do padrão, ou seja, uma água que pode trazer prejuízo à saúde. No próximo slide eu trouxe uma ilustração de uma SAC, apenas para a gente relembrar, que é uma solução alternativa coletiva, ela é um menor, ela se destina geralmente para um quantitativo menor da população, mas ela também obedece basicamente tudo que um SAA precisa ter, uma captação e um tratamento. A diferenciação dela é justamente o fato de abastecer uma população menor que um SAA e principalmente porque ela não tem rede de distribuição. Na ilustração aqui a gente pode ver que direto da estação de tratamento ela chega até o consumidor. Então a gente não tem aquela etapa de rede, tá? É isso que diferencia uma SAC de um SAA. No próximo slide eu trouxe uma figurinha de uma ilustração. Perdão, tem esse slide aqui que eu trouxe os exemplos práticos. Às vezes surgem as dúvidas e elas são muito frequentes, onde que a gente pode ter saque. A gente só pode ter solução alternativa, como o nome já fala, alternativo, onde a gente não tem a rede pública de abastecimento, onde o SAA não chega. Então, nunca é demais a gente relembrar que aquela escolinha, aquele posto de saúde, aquele hotel, aquele hospital, ele só pode ter uma SAC, uma solução alternativa, quando ele não tiver rede pública de abastecimento, tá? Então, sempre que tiver rede pública de abastecimento, precisa ligar na rede, porque a rede tem uma água que passa por um rigor maior de controle de qualidade, enquanto que um SAC é mais flexível, certo? Não deveria ser mais flexível, porque a legislação ela é rígida para ambos, mas a gente sabe que na prática ocorre, né, muito mais falhas de tratamento numa SAC do que num SAA. Então, destacando aqui, às vezes a gente tem bastante surto em escolas, né, em locais onde a gente sabe que são utilizadas fontes alternativas. Isso é muito mais comum
de que no SAA. Então, é bom ter isso em mente. Quando vocês forem fazer a inspeção nesse local ou coletar a água, verificar se ela não tem rede de abastecimento pública passando na frente. Porque se tiver rede de abastecimento pública passando na frente, é uma saque ilegal. E ela precisa, primeiramente, se ligar na rede de abastecimento, tá? No nosso próximo slide, então, eu trouxe uma figurinha de uma SAI, que é aquela solução alternativa individual, que se destina apenas para uma família, tá? Então, é aquele pocinho que a gente já conhece, que o seu Joãozinho, a Dona Maria, eles têm lá no quintal da sua casa e atende isso apenas a sua família. Lembrando que essa água é imprescindível que seja utilizado hipoclorito antes de beber, tá? Então, relembrando esses conceitos básicos, no próximo slide, eu trouxe aqui para vocês, então, propriamente dito, como realizar essa coleta de forma correta para DTH. Como a minha colega Michele colocou muito bem, e as minhas colegas da DIB também, todo esse material sobre coleta adequada, ele está disponível no manual de coleta do LACEN, né? Esse especificamente para a água, no manual de coleta de amostras ambientais, certo? Aqui eu trouxe alguns pontos que os colegas do LACEN depois vão falar, então caso tenha ocorrido alguma alteração, eles podem pontuar depois. Mas o básico seria que todos os frascos, eles precisam ser fornecidos pelo laboratório, esse frasco ele virá esterilizado, ele também tem um prazo de uso. Ultimamente é usado bastante a bolsinha, né? Aquela bolsinha que vem com o sulfato, e as amostras elas têm um tempo para serem entregues no laboratório, a gente precisa respeitar esse tempo, é muito importante. Então, existe um fluxo. A vigilância coleta, o laboratório analisa, e a vigilância alimenta esse dado no CISÁGUA, né? E depois esse dado gera relatórios e precisam ser tomadas as providências. Esse próximo slide eu trouxe apenas como ilustrativo, o material vai ficar à disposição para que seja enviado para vocês. Como que você faz a coleta? Então, tem toda aquela questão da higienização da torneira, o uso adequado, aqui eu trouxe algumas ilustrações do uso da bolsinha, né, a bolsinha plástica. Então, você tem todo um cuidado, ali a gente tem, por exemplo, na figura 4, que você precisa segurar essa bolsinha pelas laterais, de forma que você não toque no local e não contamine essa amostra. Tem todo um procedimento correto de fechamento dela, e armazenamento adequado, você não deve deixar que ela entre em contato direto com o gelo, tá certo? Então, ali a gente tem até um exemplo de improvisação de uma PET cortada no meio para você acondicionar a amostra. Quando a gente fala de análise para suspeita de TTHA, a gente precisa lembrar que o volume de amostra vai ser totalmente diferente daquele volume que é coletado para análise de rotina do Vigiágua, tá? A gente trouxe aqui nesse slide alguns exemplos para vocês, mas lembrando que se vocês receberem aquele frasquinho ou a bolsinha de 250 ml, você precisa então dobrar a quantidade, né? Porque você precisa fornecer até o laboratório um volume adequado para que sejam realizadas todas as pesquisas necessárias. Então, novamente, respeitando o tempo máximo que você precisa acondicionar essa amostra, transportar e que ela chegue no laboratório. E por se tratar de um surto de elucidação de DTHA, essa análise ela é realizada também com qualquer volume coletado, tá? Mas, no entanto, a gente destaca que quanto maior for esse volume que você entregue, essa coleta ela vai ser mais assertiva, vai possibilitar, então, uma pesquisa ser realizada de uma forma mais adequada. Nos casos, então, confirmados, né? Como as meninas já falaram muito bem, precisa ser informada a sintomatologia, período de incubação, número de pessoas envolvidas, o formulário 1, que já foi destacado aqui muito bem, ele precisa ser devidamente preenchido, conter todas as informações que permitam direcionar a determinação analítica pertinente. E aqui a gente traz um destaque que tem sido já um ponto de discussão, né, entre os colegas, aqui dentro mesmo, e dentro da nossa gerência já foi um ponto que a gente já consolidou e a gente vem orientando os nossos fiscais de vigilância. Como se trata de uma investigação, a gente tem muito aquela questão de falta de limpeza da caixa de água. Então, às vezes, e muitas das vezes, não é a água que está chegando fora da potabilidade, do padrão de potabilidade. O tratamento está sendo realizado adequado. O problema é que naquele local, o reservatório não está seguindo
o período obrigatório e recomendado de limpeza. Então, por exemplo, a gente sabe que para residências, aqui a gente tem o decreto 1846 aqui no estado, de 2018, que ele determina uma frequência mínima de 2 vezes ao ano, 6 meses, a cada 6 meses precisa ser limpa a caixa d'água, né, das residências. E o reservatório da prestadora de serviço, ele precisa ser limpo pelo menos a cada 12 meses, uma vez por ano. Então, o que que acontece? Muitas vezes, essa água, ela está dentro do padrão de potabilidade, porém, aquele reservatório se encontra contaminado, se encontra sujo, não foi limpo. Então, se você coletar essa amostra apenas dentro daquele estabelecimento, dentro daquela residência, você pode estar, no momento de fazer as cobranças, as providências, né, para que essa água, o prestador de serviço adeque ela ao padrão de potabilidade, você pode estar penalizando o prestador de serviço de uma forma incoerente, porque ele está entregando uma amostra dentro do padrão de potabilidade, porém, é aquela reservação que não está obedecendo o período e a frequência mínima de higienização. Então, o que a gente sempre orienta? Que você faça a investigação sempre coletando em 2 pontos. Um ponto vai ser direto na rede, ou seja, no cavalete, ou seja, lá no ponto onde a prestadora de serviço, a concessionária, ela é responsável pela entrega da água dentro do padrão. A partir da ligação do cavalete para dentro da residência, a responsabilidade de limpeza da caixa d'água é do proprietário daquela edificação, tá? Então, você vai coletar uma lá direto na rede, que é no cavalete, na frente daquela residência, e outra lá dentro do local. Claro que existem exceções onde você não encontra o cavalete, tá? Mas aí isso precisa ser informado em algum ponto de observação, porque se você tiver um positivo para contaminação, você não pode estar penalizando o prestador, porque você não conseguiu elucidar se é do prestador ou se é de um reservatório sujo. Então, aqui nessa foto, a gente tem ali o cavalete, para vocês enxergarem, né, lembrarem quem é o cavalete, que é o ponto que a gente recomenda que a coleta seja analisada, onde até aqui vai a responsabilidade do prestador de serviço. O segundo ponto é aquele ponto após a caixa, após a reservação, que é a torneira interna. Lembrar sempre, quando você for cadastrar lá no GAL, né, você precisa fazer o cadastro dessa amostra, o motivo precisa ser surto. Por quê? Porque você não pode cadastrar como motivo rotina. A gente costuma utilizar os relatórios dessas amostras como base para a gente ter uma ideia de quantas amostras foram notificadas. Inclusive, a gente tem um fluxo que a gente encaminha para a DIV, esses relatórios. E quando não é cadastrado com o motivo correto, isso pode gerar uma subnotificação também nos nossos sistemas, tá certo? Então, a gente precisa sempre colocar o motivo de surto. No próximo slide, eu trouxe para vocês aqui uma foto do nosso sistema de informações, que é o Ciságua, que responde a quinta pergunta, que é como devo cadastrar a amostra para DTH no Ciságua. Se você fez o cadastro certinho no GAL, essa amostra ela vai fazer uma integração com o nosso sistema Ciságua, e você vai fazer apenas a validação dela. Nessa validação, você precisa cuidar ali onde eu destaquei em vermelho. O motivo precisa ser surto, certo? A forma de abastecimento é imprescindível que você selecione a forma correta. Logo ali abaixo de surto, eu também selecionei em vermelhinho, você vai ver que tem 3 opções. Tem o SAA, que é o Sistema de Abastecimento de Água Completo, que eu comentei com vocês. Tem a SAC, que é a Solução Alternativa Coletiva, que é aquela um pouco mais simplificada, apenas não possui rede. E a SAI, que é aquele pocinho que o seu Joãozinho, o seu Pedrinho tem lá, né, no quintal da sua residência. Então, você precisa selecionar a forma de abastecimento correta, porque isso também vai influenciar no teu relatório. E lá na procedência da coleta, que é informações de coleta, você vai precisar destacar se é no sistema de distribuição. Sistema de distribuição é aquela amostra que você coletou no cavalete. E aquela que você coletou após a reservação na torneira é intradomiciliar ou intrapredial, tá? Lembrando que a responsabilidade determinada lá no anexo 20, né, da Portaria de Consolidação número 5, que foi alterada no ano passado pela Portaria 888 do Ministério da Saúde, ele traz que essa responsabilidade de inserir esses dados no Ciságua, de analisar os resultados, de cobrar as providências, né, é da Vigilância Sanitária Municipal. Então, destaco que esse é um passo primordial para que a gente tenha realmente esse fluxo correto, esse fechamento desse ciclo.
No próximo slide, a gente trouxe apenas algumas orientações, né, que são importantes a gente relembrar, que a análise dos dados disponíveis no Ciságua precisa sempre ser realizada sistematicamente, que a gente precisa fazer o nexo com as causas de intermitência, intercorrência, lembrando que uma intermitência é uma falta de água de no mínimo de 6 horas ou mais. Essa é a definição que a gente tem no anexo 20 da portaria de potabilidade, que foi alterado pela 888 do ano passado, tá? E sempre isso vir casado com uma inspeção local junto ao controle. Quem é o controle? É quem está fornecendo a água, ou é o prestador de serviço do SAA, ou é o responsável técnico pela SAC, né? Ou você vai, então, direto àquele ponto específico que é de uma SAI. Sempre levantar essas informações necessárias em fontes não cadastradas, cadastrar o máximo de saques e de SAIs que você tem no seu município, porque quando ocorrer o surto, não dá tempo, às vezes, de você ir lá no Ciságua e cadastrar. E se ela não estiver pré-cadastrada, você não consegue vincular isso na coleta lá no sistema do laboratório, que é o GAL, e você também não vai conseguir digitar isso no Ciságua, tá? Então, por isso que é importante o cadastro estar atualizado de todas as formas de abastecimento, porque você não vai fazer essa coleta todo mês em todas as suas saques e sais, nem mesmo as de rotina. Mas quando acontecer uma necessidade desse tipo, você já tem ela pré-cadastrada. Além disso, indicar ocorrências adversas, né? Sempre indicar enchentes, inundações, né? Até a avaliação do histórico das águas. No próximo slide, que é o último de conteúdo, né? A gente trouxe também a questão da importância da coleta, novamente, o envio dessas amostras em tempo oportuno. Eu destaquei ali que a interdição, quando a gente fala em água, é algo que a gente precisa analisar muito bem essa situação, individualmente. Às vezes é o caso de você orientar que seja consumida uma outra água para fins potáveis, ou seja, fins de uso humano, de consumo humano, e você providenciar as providências junto aos prestadores de serviço para que seja tratada, porque você deixar uma população, interditar um SAA é algo que precisa muito bem pensado, você vai penalizar uma população toda e deixar ela sem água. Então, precisa pensar em ações conjuntas que você não esteja penalizando essa população. A comunicação entre os órgãos que realizam todo esse fluxo e a interpretação e a tomada de ação após a emissão do laudo analítico. A gente trouxe também algumas referências de onde a gente tirou o material. Agradeço a todos e depois a gente fica disponível para as dúvidas. Obrigada. Mais alguém da sanitária vai apresentar? Não, Simone, era só nós. Tá. LACEN. E agora alguém do LACEN? Boa tarde. Vocês... Isso. Oi, Gleidson, só tem que ativar o som. Oi, gente, desculpa. Oh, isso, É perfeito. que eu tô de Covid em casa e a gente construiu a apresentação coletivamente, mas eu não tinha visto a definição de que eu faria a apresentação, agora que vi ali a mensagem no grupo. Tranquilo. Boa tarde a todos, tudo bem?
prazer estar aqui nesse momento e, como eu falei, a gente fez essa construção coletiva ali na equipe da bacteriologia e, basicamente, as falas anteriores já reforçaram vários dos aspectos que a gente pensou aí em abordar, né? Então, a gente vai tocar neles de novo e trazer alguns elementos novos também. O próprio site da DIV coloca ali a informação de que existem mais de 250 tipos de doenças transmitidas por água e alimentos, né? E a maioria são infecções causadas por bactérias ou por toxinas derivadas dessas bactérias, por vírus e parasitas, o que já foi mencionado anteriormente. No LACEN nós temos a gerência de biologia médica, e temos a área de produtos e meio ambiente. Então, quando a gente fala de amostras clínicas, né, que são coletadas de pessoas suspeitas que estão passando por uma DTH ou uma DDA, são coletadas amostras de fezes, principalmente de fezes desses pacientes. Daí esses vão para a gerência de biologia médica, que é onde faz parte o setor de bacteriologia, que é a nossa equipe ali que está fazendo essa apresentação. Então, a bacteriologia, ela pesquisa, como o próprio nome já induz, né, agentes bacterianos. Mas o LACEN, dentro da biologia médica, também pesquisa aí rotavírus e norovírus dentro da biologia médica. E quando tem aí a suspeita também de um alimento envolvido ou de uma água contaminada, aí sim vem a amostra, ou deve vir a amostra, né, para o setor de produtos e meio ambiente, né, para essa área, para essa gerência, que vai também dar o encaminhamento. Esse grupo também deve falar em seguida aí a pessoal do produtos e meio ambiente. É isso, né? Então, eu já falei, pode passar para o próximo, por favor. Isso. Então, para análise da pesquisa bacteriana, né, o material biológico a ser enviado, como eu falei, né, na bacteriologia, a gente pesquisa as bactérias que podem estar envolvidas aí com o surto. E a amostra que é indicada é realmente a de fezes. Essa amostra ela pode ser um swab fecal ou um swab retal. E aqui nesse slide, então, a gente está mostrando essa diferença, né? Se optarem por fazer um swab fecal, tem que mergulhar o swab, né? Que é aquele cotonete específico, maior um pouco o cabo, num frasco contendo as fezes e dando preferência às partes mucopurulentas dela. E se for um swab retal, aí é no reto mesmo do paciente, né? Introduzir swab no esfíncter anal, né? Fazer aí mais ou menos 2 centímetros, fazer um movimento giratório e aí tirar. E em ambos os casos, depois de fazer a coleta, introduzir esse swab dentro de um tubo contendo o meio Kerry Blair, que é um meio de transporte específico para fezes. Pode passar, por favor. Não, voltou, né? Aquela imagem que estava antes. Isso. Aí o LACEN ele fornece esse kit de coleta, que é justamente o e-swab específico, tem o tubo contendo o meio de transporte, que é o Kerry Blair, e o cópia do formulário 1, lembrando que tem que ser preenchido com os dados do paciente adequadamente. Então, aqui mostra esse kit, né? A cópia do formulário, o tubo de vidro com tampa de rosca contendo o meio de transporte Kerry Blair e o swab, que também é usado para fazer a coleta da amostra. Pode passar, por favor. Na DTH, né, as amostras devem ser encaminhadas ao LACEN já cadastrados no GAL, né? Então, tem que ter o cadastro no GAL, que é o Sistema de Gerenciamento do Ambiente Laboratorial, específico para a área de Biologia Médica. E, pelo que eu vi, a água também usa o GAL, né? E o alimento tem um sistema outro sistema.
e em temperatura ambiente, né? Como já foi mencionado, não deve se congelar a amostra e não há necessidade nem de refrigerar, porque como ela vem no meio de transporte, na temperatura ambiente é suficiente, ela é mais adequada. E ao cadastrar no GAL, tem que seguir esse caminho ali, né? Vai em pesquisa, barra exame, bactérias, copocultura, que é o tipo de exame, bacteriologia, e também preencher o formulário 1. Esse é um nó crítico, assim, a gente tem detectado problemas nesse quesito aí. Esse formulário, muitas vezes, ele não é preenchido em tempo oportuno, né? Chega a amostra sem o formulário, o que é muito ruim, né? Agora, na virada do ano, tivemos um caso num lugar que tinha mais de mil pessoas envolvidas, então vieram 100 amostras, e a gente não tinha informação direito do que era, qual era a suspeita, porque o formulário não veio junto, o formulário veio chegar 3, 4 dias depois. Foi bem ruim isso, assim, né? Como todos falaram anteriormente, esse formulário é que dá o norte inicial para todo o processo. Inclusive, até antes disso, é fundamental, resgatando ali a fala da Simone no início, de que seja relembrado por quem está envolvido em todo esse processo, quais são os principais sinais e sintomas, né, as manifestações clínicas produzidas por cada tipo de micro-organismo e qual é o período de incubação que cada micro-organismo desse tem. Porque, de modo geral, né, e essa tabela mostra isso, está pequeno ali, né, mas quando fala ali de Bacillus cereus e Staphylococcus aureus, que são os dois primeiros, normalmente o que dessas bactérias trazem prejuízo em termos de DTH são as toxinas produzidas por elas, por essas bactérias aí. E quando é uma intoxicação alimentar, né, uma intoxicação alimentar, então é um problema causado por uma toxina, não é a bactéria em si que está causando o problema, foi uma toxina produzida por ela. Então, o que a gente vai procurar é a toxina, não o agente infeccioso em si. E muitas vezes e nesses casos também, percebe-se ali que o período de incubação costuma ser curto nos casos de intoxicação alimentar. De 1 a 6 horas, já o paciente já começa a apresentar sinais e sintomas, né? Especialmente vômito, e menos diarreia em caso de intoxicação. E os processos infecciosos, que daí são infecções mesmo, alimentares, eles costumam demorar um pouco mais, né? De 12 horas para cima, de 1 dia, 2 dias, e normalmente vem junto, acompanhados de diarreia. Então, essa informação básica, assim, é bem importante que todos, né, releiam e estudem um pouco esse manual que já foi apresentado, porque ali vem o início do processo. Porque se pega ali, é uma suspeita, os sintomas começaram cedo, né? Em 4 horas. Provavelmente é uma intoxicação. Aí vai lá, coletar do paciente a amostra clínica para pesquisar um agente infeccioso, que é bem provável que não tenha. Então, é recurso humano, é recurso logístico, recurso material que se joga fora e com uma efetividade baixa do nosso resultado, né? Então, nosso, digo geral, né? Não só do LACEN, de todos nós que estamos envolvidos nesse processo. Então, a gente chama a atenção desse quesito. E o formulário é esse aqui, né? O formulário 1, que já foi mencionado, que traz uma série de informações, e aqui a gente chama atenção para 3 aspectos, assim, que são fundamentais, que são justamente os sintomas apresentados pelo paciente ou pelas pessoas envolvidas, né? O período de incubação, né? Quando é que começou o sintoma, né? E quando é que foi ingerido o alimento, e para a gente poder ter essa ideia de quanto tempo levou até o aparecimento dos sintomas e quais os alimentos que estão envolvidos, né, também, né, nesse processo. E essas 3 informações são essenciais para a gente poder dar um direcionamento correto aí no processo de investigação. Então, a gente pede bastante atenção, né, nesses quesitos para a gente poder ter um bom resultado lá no final de forma coletiva.
Pode passar. Só para dar um exemplo ali daquela situação anterior do formulário, a gente começou a fazer uma análise assim dos formulários que tem chego. A gente já chegou a pegar um formulário que o paciente apresentou sintomas antes de ingerir o alimento, né? Se pegar as datas que estavam postas no formulário, né? O sintoma, a data e o horário que apresentou o sintoma aconteceu antes da data e horário da ingestão do alimento. Então, logicamente, tem erro no preenchimento desse formulário, né? Não tem como, não tem cabimento, né? Então, esse tipo de situação tem que ser evitada, porque perde a credibilidade em todas as informações que estão ali e a gente fica sem norte, né? Para encaminhar. E quais são os critérios, então, de rejeição da amostra coletada? Quando são coletadas e colocadas naquele meio de transporte Kerry Blair por mais de 72 horas, daí esse meio de transporte ele resiste, ele mantém a bactéria viável e de forma adequada até 72 horas. Então, encaminhar depois disso, a chance de prejudicar o resultado aumenta muito, então não é um critério de rejeição da amostra, essa amostra não é aceita. Tá? E também não pode vir congelada, né, em temperatura ambiente. O swab não ser acondicionado em meio de transporte Kerry Blair, né? Você coletar lá a amostra fecal ou a retal e não colocar dentro do tubo com Kerry Blair, viu o swab assim solto, isso também não garante a viabilidade da bactéria ou das bactérias presentes ali, e aí a gente rejeita esse tipo de amostra. O meio de transporte estiver com a validade vencida, né? Lembrando de que, como já falado anteriormente, todo esse kit para coleta é fornecido pelo próprio LACEN, né? Então, tem lá o setor de logística do LACEN, a CELOG, dentro do site do LACEN tem lá até um procedimento, uma instrução normativa de como faz a solicitação desse kit e está lá previsto isso. Então, não tem por que deixar vencer, né, esses tubos. Tem que fazer um gerenciamento também aí em cada unidade, cada ponto de coleta, da validade desses meios para impedir essa situação. E à medida que vai tendo necessidade, solicita lá rapidamente, né, o próprio motorista da vigilância que vai no LACEN constantemente pode buscar esse material, levar e para poder fazer uma coleta e colocar no meio com validade adequada. Ou o meio de transporte, se ele estiver contaminado, né? Às vezes está ali, tem um crescimento fúngico, nitidamente, visualmente, já observa que aquele meio ele não está bom. Tem um crescimento já de algum organismo nele, então esse meio tem que ser descartado, não pode ser usado. Pode passar, por favor. Ótimo. Então, de posse então dessas principais informações, né, que eu mencionei que no formulário são bem importantes para a gente, né? Os alimentos suspeitos, então tem que ser informados lá no formulário, os principais sintomas apresentados pelas pessoas envolvidas, o tempo de incubação, né, uma média pelo menos, aí sim é possível avaliar exatamente para onde caminhar, né? E aí o técnico responsável pela coleta da amostra deve ligar, né, para o LACEN, de preferência, né, rapidamente, e repassar esses dados para a gente, como já foi falado anteriormente também, tá se preparando, né, e vendo se tem o meio de cultura em quantidade adequada, porque dependendo da quantidade de amostras que vão vir, como agora, na virada do ano, como eu falei, foi um presídio com mais de 1.000 presos, né, e aí tinha que vir 10% disso, dá 100 amostras, um pouquinho mais. Então, é muito difícil a gente ter em estoque, né, produzido lá, essa quantidade de meios de culturas para dar conta dessa demanda. Então, às vezes, quando é um surto que envolve muitas pessoas, pega também a gente de surpresa, a gente também tem que correr, produzir algumas coisas antes para dar conta de atender essa demanda. Então, sempre essa conversa prévia é bem importante para a gente também se preparar adequadamente para receber isso e poder fazer um trabalho adequado
e contribuir de fato com esse processo aí, né? Pode passar, por favor. Aqui mostra um exemplo, né? Esse aqui é um tubo de Kerry Blair, olha só. E a gente observa que o swab, ao invés de ser colocado, né, com a parte do algodão, onde foi coletada a amostra, dentro do Kerry Blair, botaram invertido. Botaram o cabo do swab para dentro e a parte... A gente acha que foi isso, né? Porque imaginar o contrário, será que coletaram do paciente com a parte sem o algodão e botaram lá para dentro? Então, de qualquer forma, isso está inadequado, né? A gente não teve como usar essa amostra e teve que descartar. Isso acontece muito eventualmente, né? Normalmente vem coletado corretamente, mas chamou atenção esse fato, a gente tirou a foto até e achou importante até mostrar nesse momento, assim, que acontece às vezes umas situações bizarras assim, né? Pode passar, por favor. Aqui são algumas das referências que a gente usou, né? Como para montar a apresentação. E a gente agradece a oportunidade e gostaria só de chamar a atenção de mais alguns aspectos, né? Agora, em novembro do ano passado, a gente adquiriu um equipamento bem interessante, chamado Vitek QMS. Ele identifica bactérias por uma metodologia chamada espectrometria de massa, e o escopo de bactérias que ele identifica é bastante grande, inclui muitas dessas bactérias que causam DTHA e DDA. Então, a gente consegue, né, facilita o nosso trabalho, que hoje é um processo bastante o que usa a microbiologia convencional, né, muitas provas bioquímicas, muitos meios de cultura, e a gente consegue, então, agilizar esse trabalho e ter a possibilidade de identificar micro-organismos até que hoje a gente tem mais dificuldades. E como já foi mencionado também, os principais bactérias que a gente pesquisa são ali Salmonella, Shigella, a Escherichia coli, que são microbactérias que a coli, né, é uma enterobactéria, está presente ali e normalmente ela não causa problema, mas tem algumas Escherichia coli que são enteropatogênicas, né? Tem a enterohemorrágica, a enteroinvasiva, a enteropatogênica, e assim vários tipos de coli que de fato podem causar problemas gastrointestinais, intestinais, né? Bastante sérios, e por isso que quando cresce coli, você já deve ter observado, a gente libera o resultado do nosso prévio, que cresceu E. coli, e que a amostra foi enviada lá para o Instituto Adolfo Lutz para fazer a pesquisa de colis entropatogênicas, né? ETEC, EEC, EREC, que são essas colis. Então, a gente também coloca isso para vocês, e essa automação que a gente recebeu, que começou a usar e tem facilitado a rotina, infelizmente ela também não pesquisa se a coli é entropatogênica ou não, né? Ela só dá que é coli. A gente continua tendo que enviar lá para o Instituto Adolfo Lutz por enquanto, né? Além disso, é importante mencionar também que quando tem suspeita de alguma coisa, alguma bactéria diferente dessas convencionais, como Campylobacter, um Vibrio cholera, é importante que chamem a atenção para a gente buscar também pesquisar esses agentes, né? Por que eu coloco isso? Porque o Campylobacter, por exemplo, ele não cresce muito bem nos meios de cultura que a gente usa para o isolamento das outras bactérias. Ele precisa de um meio de cultura específico, precisa ser incubado numa temperatura diferente das outras. Então, para a gente obter colônias desse agente e poder identificar depois nessa automação, por exemplo, que a gente recebeu, que tem condições de identificar, é preciso também a gente iniciar o processo pensando no Campylobacter, né? Se não vem um alerta de que pode ser, a gente não vai fazer a semeadura para essa pesquisa e vai focar no que é convencional, tá? Então, a gente chama atenção para esse aspecto também.
E acho que é isso, assim, daí fica aberto aí para os colegas do LACEN complementarem se eu deixei alguma coisa de fora. Obrigado. A princípio, sim. Só deixa eu só ver ali rapidinho. Só deixa eu ver rapidinho a última vez, antes de tu falar que tá sem som. Alô, pessoal? Oi, tá com som. Tá com som. Pode Boa falar. tarde. Ok, só um pouquinho. Tá escutando? Sim, Oi? estamos. Eu só quero fazer algumas ressalvas da apresentação do Cleidson sobre a coleta da amostra de rotavírus, que no caso ele falou da parte da pesquisa para a cultura bacteriana, né? No caso do rotavírus, o material biológico que deve ser encaminhado é fezes, né? Fezes in natura, e deve ser coletada preferencialmente entre o primeiro e o quarto dia, mas tem que ser as fezes líquidas, né? Porque é o setor de imunologia que faz. Creio que às vezes encaminham amostras até fezes normais, que não tem por que encaminhar para o rotavírus, que não é suspeita. E deve ser coletados do primeiro até o quarto dia após o início dos sintomas, em frasco de boca larga. E, excepcionalmente, em alguns casos, pode ser encaminhado fralda, tá? Mas normalmente é o frasco, a gente prefere em frasco. E não deve ser em meio de transporte que contenham conservante, nem o swab retal. Acho que acontece muita falha nisso, de às vezes encaminhar suspeita de vírus, encaminha para cultura bacteriana ou vice-versa, e a análise acaba sendo inviabilizada. E outra questão referente à cultura mesmo de bactéria é a coleta de amostras em pacientes que já estão fazendo uso de antibiótico. Então, também, o paciente iniciou a antibiótico terapia, também a gente não consegue mais recuperar o agente aqui no laboratório. Então, não tem como coletar e encaminhar para análise que a cultura vai dar negativo. Acho que era isso, estou aberto depois também para mais questionamentos. E vou abrir agora para a parte de alimento, né? Obrigado, Grazi. Só vou puxar. Você me trouxe a apresentação. Não sei se vocês estão me vendo, mas estão ouvindo já, né? Aqui é o Pedro, né? Trabalho aqui no LACEN, na parte aqui de produtos, né? Recebimento de alimentos. Trabalho junto aqui em parceria com a Neuza, que é a chefe da divisão de água, e com a Denise, que é a nossa gerente de meio ambiente e produtos. Então, vou fazer alguns apontamentos, porque os colegas aí da Dives e da Dives já falaram algumas coisas sobre a coleta, principalmente a Ana e a Michelle, já pontuaram alguns cuidados que vocês têm que ter durante a coleta, mas a primeira coisa que vocês têm que prestar bastante atenção, como a gente já colocou aqui, é na investigação, né, na hora de fazer o inquérito, e como o Cleison falou também, na hora de preencher o formulário 1, né? A gente vê bastante problemas no preenchimento do formulário 1, e que é o que a gente vai utilizar também na parte ali de alimentos, de água, para decidir que tipo de micro-organismo que vai ser pesquisado, né? Então, ali no formulário 1, devem conter os alimentos que efetivamente são suspeitos, né, do surto, quais são os principais sintomas que apareceram, e muito importante é o período de incubação, que o Cleidson falou também ali, que vai definir se a gente vai ter um micro-organismo que é responsável por uma intoxicação ou por uma infecção. O tempo entre a ingestão do alimento e o aparecimento dos primeiros sintomas, ele é fundamental para a gente direcionar e cumprir a parte da investigação no surto, quando possível, de determinar um micro-organismo que pode estar causando esse problema, né? Outro ponto que também já foi tocado é sobre a quantidade de alimento a ser coletado. Preferencialmente, a gente pede 200 gramas ou 200 ml de alimento,
ou de uma bebida, né? Para que a gente tenha uma quantidade suficientemente adequada de acordo com os métodos, porém, se vocês se depararem algum dia com uma quantidade inferior, é possível sim de se fazer análise, no caso, sempre pensando para surto, né, que é o tema de hoje. Para análises de rotina, aí já não é aplicável essa exceção da regra, né? Quanto à temperatura de envio das amostras para o LACEN, preferencialmente refrigeradas, que vão manter, aí já é diferente do que o Cleidson falou ali para amostra clínica, para cultura, que ela vai no meio de transporte, o SWAB, né? Para alimentos isso não acontece, então é melhor que o alimento venha refrigerado, então tem que se prestar atenção na caixa que vocês vão colocar, no isopor, né? Manter uma quantidade de gelox ali, de gelo suficiente para que essa amostra chegue aqui ainda refrigerada. Ainda sobre o formulário 1, né? Reforçando que vocês liguem para o LACEN para informar que está acontecendo o surto, e muitas vezes isso acontece e a gente vai tirando as dúvidas de vocês do que fazer na hora, e acontecem inconsistências às vezes no que as vigilâncias municipais nos informam por telefone de sintomatologia, e depois chega no anexo uma outra história, né? Então isso também acaba às vezes complicando a resolução, como que a gente vai conduzir a análise aqui dentro. Quanto às amostras retém, ali, antes eu vi questionamento, provavelmente eu vi a resposta da Michele no chat. A amostra retém é aquela amostra que normalmente os restaurantes eles tiram uma parte do alimento quando terminam de produzir e guardam lá na geladeira, né? Caso tenha necessidade de se fazer uma análise. Preferencialmente as amostras de alimentos que devem ser coletadas no surto são aquelas que efetivamente estavam à disposição do consumidor, né, na hora que ele estava se alimentando. Então é aquele alimento que está no buffet, né, que está exposto ali para ser efetivamente consumido. Essas amostras elas entram como surto, e daí a gente pode pesquisar o micro-organismo que for mais adequado de acordo com as informações que vocês passam para a gente. A amostra que a gente chama de retém, normalmente a gente faz as análises que estão na legislação, a gente encara essa amostra como um produto pronto para consumo. Ele não ficou exposto aquele tempo todo no ambiente para o consumidor poder utilizar. Eu acho que eu tinha isso para falar e queria saber se minhas colegas têm mais alguma coisa. Mas eu vou passar só a palavra para a Neuza, porque ela vai complementar com alguma coisa da água, certo? Obrigado. Oi, boa tarde a todos. Eu sou a Neuza, chefe da divisão de meio ambiente do LACEN, e foi colocado ali já pela Ana sobre a questão da coleta de água, mas é necessária ali uma correção, conforme consta no nosso manual de coleta, o volume mínimo para pesquisa de bactérias patogênicas tem que ser de 1.000 ml. A informação passada ali de 25 ml, ela deve ser retirada, uma vez que esse volume é insuficiente para pesquisa de patógenos, né, em função da matriz água e para seguir as nossas normas e referências, ok? E vale citar também com relação à pesquisa de vírus, que não foi colocado, que a gente tem recebido muita solicitação para esse tipo de surto, onde nós estamos pesquisando rotavírus, norovírus, adenovírus e vírus da hepatite A, quando suspeito, né? Para esse tipo de análise é necessário, no mínimo, 2 litros de água, tá? Sendo que quando é água tratada é importantíssimo que sejam em frascos contendo inibidor de cloro, né? É importante
que para esse tipo de pesquisa seja coletada água realmente no ponto de coleta, já que o objetivo, no caso aqui, é a elucidação do surto. Ok? Então, era isso que eu tinha para colocar em relação a esse tipo de coleta. E isso tudo está descrito no nosso manual, que está disponível no site do LACEN. Então, qualquer dúvida, consultar o manual ou entrar em contato com o LACEN para a gente esclarecer, porque às vezes tem situações, cada situação deve ser discutida, deve-se entrar em contato com o nosso setor, que nós passamos as informações pertinentes, ok? Obrigada. Boa tarde. Mais alguém da LACEN vai falar mais alguma coisa? Não, a gente já está Então tá. Então tá. Então, eu anotei aqui algumas... Deixa eu botar uma fotinha aqui, né? Tá tão ruim. Eu anotei alguns pontos bem importantes aqui, que eu acho que vai fechar um pouco com tudo que a gente conversou, assim, muito bem. Muito obrigada a todos os parceiros, tá? Foi muito boas apresentações. Então, assim, eu anotei algumas coisas que eu vou só dar um fechamento, tá? Então, assim, acho que a gente viu a importância das informações serem bem inseridas nos formulários, né? Eu acho que vai muito além, a gente tem que ampliar o nosso olhar, né? Não só ficar no olhar da vigilância epidemiológica, né, no nosso caso, ou só no olhar da vigilância sanitária, ou só no olhar da... né? Eu acho que a gente tem que ampliar nosso olhar para ver a importância das informações que a gente está colocando para a investigação desses surtos, né? E a importância também da comunicação do surto. Eu não tinha me atentado a essa questão de que, antes mesmo até de ir a campo, já entrar em contato com a LACEN, entrar em contato com a vigilância sanitária, com a vigilância epidemiológica e dizer, olha, está acontecendo um surto aqui no meu município, estamos indo verificar, né? Às vezes até para colher mais algumas informações. Como eu disse, a gente vive sempre atirando tanto fogo para tudo quanto é lado, que às vezes a gente esquece alguma das fases do processo, né? Então, eu acredito que a gente está aqui para a gente se ajudar e dar essa informação para vocês, né? Então, é muito importante essa comunicação. Nós aqui da Vigilância já pegamos surtos dentro do GAU, né? A gente ficou sabendo que teve um surto, porque a gente foi fazer nossos relatórios e viu que teve surto, e dentro do LACEN, né? Temos informações só através disso, aí a gente vai atrás da regional, às vezes nem a regional sabe que teve o surto, né? Assim, a investigação, assim que fez a investigação, já preenche os formulários, já quando tiver um tempo, já coloca essa informação no SINAM, né? Já começa a digitar no SINAM, depois volta no SINAM para encerrar essa ficha, né? Tem tudo isso, né? A importância, então, dessa informação para a gente dos surtos, né? Outra coisa também, que às vezes fazem toda a investigação, né? E acabam errando no final do processo, que é na hora de relatar para a gente, através dos formulários, aquilo tudo que vocês fizeram, foram lá ao campo, viram todo o problema, pegaram todas as informações, mas não repassaram para a gente. Então, aí a amostra chega no LACEN sem informação, né? A amostra chega coletada errada. Eles falaram de alguns erros de amostras, mas assim, tem alguns erros muito grotescos, né? Como identificação do material, às vezes vai material sem identificação, né? Fazem todo o processo, coletam as amostras, coletam o material e se perdem, às vezes, na hora de informar isso, né? De colocar isso no papel. É burocrático? Mas é necessário. Hoje em dia, infelizmente, a gente, como eu comecei falando, a gente não tem como estar em todos os municípios ajudando ou ajudando vocês. Então, essa informação tem que vir de vocês, né? Então, é muito importante esse processo, né? Porque, através disso, olha só, a gente está gastando os meios, está gastando o tempo de vocês,
está gastando o tempo do LACEN, o tempo da sanitária, gastando kits, né? Que esses kits, eles não comentaram, mas são kits caros, né? São coisas muito caras, cada coisinha cada insumo para ver uma bactéria, né? Isso tudo custa muito dinheiro, gente. Então, assim, ó, vamos falar um pouco também na questão prática da coisa, né? Que tem toda a questão de que tem um processo aí de insumos que são comprados pelo LACEN que precisam ser levados em conta e precisam saber que esse insumo, né, é caro, né? E a gente sabe quando falta, como faz falta, né? Haja visto a questão da influenza, quando faltou kit da influenza, como isso foi difícil, porque não tinha mais insumo. Por quê? Porque gastam insumos inadequadamente, né? Gastam insumos, perdem tempo não fazendo a coleta certa, ou fazendo a coleta certa e não identificando certo, ou fazendo tudo, coletando, identificando e não mandando formulário. Então, toda essa questão é um processo bem complicado, que isso acarreta em perda de tempo, perda de dinheiro, perda para o paciente também, e para o paciente não, para as pessoas que estão envolvidas no surto, e toda a questão, né, que a gente já conversou amplamente aqui, né? E é isso, sabe? Acho que a gente queria repassar para vocês essas informações, mostrando como é importante o trabalho que é feito na ponta, e que isso reflete em todo o processo da investigação do surto, né? E que a gente está aqui para se ajudar, né? E que as informações, elas estão tanto no site da DIV, onde eu coloquei ele para vocês, vai lá em doenças e agravos, dentro de cada doença, não só da DTH, mas de todas as doenças da vigilância, tem ali quais são os protocolos utilizados. Dentro do LACEN, tem ali um manual que é muito, muito rico, né? Ele tem até no final do manual, é a parte que eu mais acho legal, tem um resumão, assim, uns quadros, assim, onde diz direitinho quando coletar, como coletar, sabe? Bem prático, assim, para se não quiser perder tempo ficar lendo tudo que tem lá no manual, lá no final tem mostrando como que faz a coleta, assim, rapidinho, né? Mas eu acho que é isso que a gente quer passar aqui. A informação tem, nós lutamos aqui para dar uma boa informação para vocês, e que vocês muitas vezes fazem todo o processo, mas acaba perdendo oportunidade em coisas pequenas, né? Então, era isso que a gente queria passar para vocês. A nota técnica, ela está disponível lá no site. Eu frequentemente mando ela quase que semestralmente para as regionais, para elas, sempre, às vezes, quando tem algum problema em algum surto, que o LACEN reporta, que a sanitária reporta, que a gente verifica, a gente manda novamente todas as informações, que é para tentar evitar que isso aconteça novamente, né? Então, era essa a nossa vontade aqui hoje, estar reunidos, né? Um pouco para nos apresentarmos também, que é a primeira vez que eu falo aqui em nome da DTH, e conhecer também os parceiros da DIVES e do LACEN, né? E para que vocês saibam que a gente está aqui para trabalhar junto, né? E se alguém tiver algum questionamento, por favor, o microfone pode ser aberto. No chat tem uma pergunta, deixa eu ver aqui a pergunta, eu acho que é para... Deixa eu só ver aqui, só um pouquinho. Tem uma aqui. Qual o número mínimo de pessoas para considerar surto a ser investigado e coletado exames? Um surto, o que é um surto? São 2 ou mais casos, né, que apresente vínculo entre eles, né? Então, numa creche, uma salinha, teve 3 crianças com diarreia, tiveram contato, então isso é um surto, né? E tem outras doenças que um surto é um caso só, como é o caso da cólera. Apareceu cólera, eu já disse que se aparecer uma cólera, eu vou pegar minha bolsa e vou me embora. Porque Deus me livre, né? Mas, enfim, um surto são 2 ou mais casos, né? Com vínculo.
Aí pode ser um surto pequenininho numa creche, quanto pode ser um surto num presídio onde tem mais de mil pessoas que são... Isso tudo está bem especificado, o quanto de coleta, o quanto que não coleta, quando coletar, tudo nessa nota técnica e no manual, tá? Tinha mais uma pergunta aqui. A título de informação, sobre as amostras de alimentos, a partir do ano passado foi orientado que não fosse mais guardado amostra de alimento. Como devemos proceder? O pessoal do alimento podia... O Pedro Repete a pergunta, esclareceu... por favor. Oi. Posso falar? A gente escreveu já um pouquinho ali no chat e o Pedro esclareceu antes também. É porque aqui tem uma questão de uma legislação estadual que a gente até está para revogar essa questão, porque ela é bem difícil de se aplicar, que seria solicitar que os restaurantes, né, comércio de alimentos guardassem amostras retém, que seria o quê? Faz a produção e daí separa uma parte para uma análise. Só que, na verdade, no caso do surto, como o Pedro falou um pouco, esse alimento, geralmente ele fica exposto por um tempo, numa temperatura inadequada, então é difícil, geralmente se faz uma análise no retém, ela não dá, assim, ela não aparece, né? Então, por isso que a gente pede prioridade para a coleta dos produtos, dos alimentos que realmente foram consumidos, né? E se não tiver, paciência, pode acontecer de não ter mais alimento para ser coletado, né? Sim, obrigada. Tem mais algum questionamento? Alguém mais gostaria de falar? Não? Não está certo? Se quiserem fazer algum questionamento, é só mandar no chat que eu repasso no WhatsApp da Simone, tá? Oi, meninas. Oi. É a Ana Cristina, da Divis. Eu coloquei ele no chat, mas só para pontuar, eu quero agradecer a contribuição do Lacem, ali na palavra da Neuza. Obrigada, Neuza. Quando eu falei ali dos volumes, eu até comentei que o pessoal do Lacem poderia dar uma contribuição de informação atualizada. E eu já alterei a apresentação com a contribuição e eu já enviei para vocês depois compartilharem com os participantes. Quero agradecer a contribuição e dizer que já está no e-mail de vocês depois. Obrigada. Então tá, nós é que agradecemos, né, essa oportunidade, colegas da Vigilância Sanitária, colegas do LACEN, muito obrigada pela parceria, né, vamos fazer mais reuniões, assim, à medida que a gente for vendo coisas que precisam ser esclarecidas e relembradas, a gente refaz mais algumas reuniões, e assim que a gente puder, né, se puder se organizar, a gente vai fazer uma capacitação de surtos, né, para a gente... Só um pouquinho, pode falar. Prazo de encerramento de um surto no SINAR. Tem mais uma pergunta no chat lá. Qual o prazo de encerramento de um surto no SINAM? Tá, então, a gente... Claro que tem o prazo máximo de encerramento, né? Que está dentro da nota, a portaria de notificação, né? Então, assim, tem até 6 meses para encerramento de um surto. Porém, a orientação que a gente dá é que, assim que tiver as amostras, o resultado das amostras, o resultado dos exames e o surto já encerrado, pode encerrar essa notificação, tá? Não precisa esperar. Até pela questão do encerramento em tempo oportuno, né? Porque se a gente for deixando para depois, mais demandas vão aparecendo e a gente acaba esquecendo de voltar nessa notificação e encerrar. Então, investigou o surto, coletou as amostras apareceram o resultado, né? Tem até a amostra que vai para o laboratório parceiro lá do Adolfo Lutz, que demora um pouquinho mais, né? Então, tendo esses resultados, já pode encerrar a notificação, tá? A gente não precisa ficar esperando o tempo, né? Não pode passar do tempo como que está acontecendo, né? A gente fez todo um levantamento de notificações que entraram no estado ano passado, e, assim, muitas, como eu falei no começo, estavam
algumas estavam muito bem preenchidas, mas não tinha data de encerramento, então é muito importante colocar a data de encerramento, né? Fazem todo o processo, mas às vezes, como eu falei, peca num dado tão simples que é colocar a data de encerramento, tá? Então, assim, tem a data certa de todas as doenças, tem na portaria de notificação compulsória, mas não se deve esperar para encerrar a ficha. Assim que tiver a evolução da investigação, pode encerrar a ficha, tá? Viu? Então, tá. Agradeço, então, a oportunidade e estamos à disposição, então, vocês ficaram com nossos e-mails, né? Sobre o CIVEP DDA, vocês podem entrar em contato com a gente, se tiver problema com senha, com o usuário, tá? Também os colegas do LACEN e da Sanitária também, se tiverem dúvidas e precisar de mais alguma informação, e assim que eu tiver a devolutiva da gravação, eu encaminho para as regionais, para elas encaminharem para vocês, tá? Agradecemos muito e nos colocamos, então, à disposição. Muito obrigada por tudo, viu? Tchau, tchau. Encerrar. Interromper? Sim, né? Pensei que você ia encerrar.